Shalom, vamos fazer nossa abordagem sobre a Parashá. Nas 2 semanas transatas eu não pude fazer essa abordagem e peço desculpa a todos os que esperaram, mas eu estava sozinho em casa, com muitos afazeres sobre minha pessoa. A minha esposa tinha viajado, passou algum tempo na casa de minha sogra, porque o sobrinho dela veio de Israel e ela quis estar lá com ele. Então eu fiquei sozinho em casa, e a gente fica cheio de afazeres e às vezes fica um pouco difícil, um pouco complicado. Pois bem, a Parashá dos Meragelim, eu quero hoje fazer uma abordagem um pouco diferente sobre a Parashá de Korah. Então vamos começar falando sobre a Parashá dos Meragelim, dos espiões que entraram na terra de Israel. Por que eu quero fazer essa abordagem? Por uma questão que nós às vezes queremos comparar os Meragelim com o que aconteceu com Miriam. Alguns rabinos fazem isso e é lógico, é muito importante. E tem outras formas de ver a Parashá e de aprender dela, mas eu quero voltar um pouco ao assunto para o lado psicológico em questão. Por quê? Porque, como diz o Mesilat Yesharim, nós temos que entender que a importância da existência do homem nesse mundo é cumprir os mandamentos e servir a Deus e vencer as provas que caem em seu caminho, quer dizer, as tendências próprias que cada pessoa pode ter. Todos nós temos defeitos, todos nós nascemos para lutar, para vencer, superar e chegar a servir a Deus. E o Mesilat Yesharim, esse livrinho aqui, ele é muito importante porque ele ensina a pessoa em como chegar a ser um tzadik, como vencer-se a si próprio, dominar-se a si próprio, seus defeitos, suas tendências, e se aproximar de Deus. Então ele começa, primeiro, o prefácio não pode ser deixado de lado. Ali ele explica bem que muitas pessoas se tornam grandes sábios no Talmud, grandes sábios em ciências, grandes sábios em matemática, em todo tipo de conhecimento, mas poucos são aqueles que se enveredam pelo caminho de saber como servir a Deus. E o caminho começa por nós mesmos, vencendo a nós mesmos. Então ele coloca esse livro, é um livro que eu sempre aconselho a todos, porque é um livro que deve ser estudado, reestudado durante a vida toda. Aí ele diz, ele coloca o livro assim, primeiro esclarecendo o que é Zehirut, o que é ser cuidadoso, para que nós não cheguemos a cometer erros. E depois ele fala sobre Zerizut. Ele explica depois como fazer para ser uma pessoa Zehirá, uma pessoa que tem Zehirut, que tem cuidado, para não cair em coisas erradas. E nessas explicações, ele inclusive fala sobre o que a pessoa precisa todos os dias antes de dormir, pesar o dia dele como foi, o que ele podia ter feito para melhorar, o que ele podia ter deixado de fazer e como ele pode melhorar no dia seguinte. E ele vai prosseguindo o livro até chegar no final, onde a pessoa alcança aquilo que se chama Ruach HaKodesh, ou seja, a questão da pessoa que conseguiu atingir um sistema de espiritualidade, uma situação de espiritualidade, em que ele consegue inclusive receber mensagens divinas.
para saber que coisas podem ocorrer, um tipo de premonição. Mas isso a pessoa só chega depois que consegue se limpar totalmente de todos os suas tendências, seus defeitos, e se aproximar de Deus. Eu lembro de novo que cada vez que uma pessoa no passado pode haver cometido coisas muito pesadas, isso não quer dizer que essa pessoa deve ser julgada pelo que já passou. Por quê? Se a pessoa conseguiu sair daquilo, ele está muito mais agora acima de qualquer justo que nunca fez nada errado, porque ele conseguiu algo que dificilmente a pessoa consegue. Quando a pessoa cai num erro, geralmente é dificílimo conseguir sair. Eu já falei sobre isso em outra abordagem. E estou falando aqui agora sobre a questão dos Meragelim, primeiro, né, para depois falar sobre Korah, que o que nós vemos ali é um fator que recai sobre todos nós, a questão da autoestima. Eu falei que ia abordar o tema por um lado mais psicológico, e a questão da autoestima é o que levou 10 dos 12 a achar que não conseguiriam, a achar que os gigantes na terra de Israel, as fortalezas que haviam ali, tornaria tudo impossível para eles, e só 2 aqui disseram que poderiam fazer sim, e que a terra, os frutos da terra eram muito bons, que a terra tinha grandes produções, e que não é à toa que Deus prometeu aquela terra para eles. Caleb ben Yefuneh e Yehoshua ben Nun foram os únicos 2 que realmente tiveram a autoestima no lugar certo. Nós podemos fazer muitas abordagens, mas poucas pessoas se lembram de fazer abordagens de cunho psicológico. Então aqui nós vemos a questão da autoestima, a pessoa achar que não consegue. Tente, procure. Eu tive uma pessoa que eu consegui ajudar, que tinha dificuldades na escola, com relação à matemática. Eu consegui fazer com que essa pessoa começasse a gostar de matemática. E hoje, essa pessoa está bem empenhada nesse caminho e conseguiu muito. Para o Hashem, eu fico grato a Deus por Ele ter me colocado nesse sentido de conseguir ajudar pessoas. Não sou psicólogo, conheço um pouco porque li muitos livros sobre o assunto, inclusive tenho aqui a introdução à psicanálise de Freud, que eu trouxe de Israel, traduzida em hebraico, que aliás eu utilizo para ajudar minha filha com o hebraico, né, que é um hebraico acadêmico, para que ela possa melhorar ainda mais os seus conhecimentos. E ao mesmo tempo que ela aprenda também o caminho da psicologia, da psicanálise, pelo menos um pouco, mesmo que ela não se torne no futuro uma psicóloga, porque esse tipo de conhecimento é muito importante para que possamos mais e mais ajudar pessoas, que é o que mais importa nessa vida, é estarmos ajudando as pessoas. Então, no caso, deixo aí para vocês pensarem sobre a questão da autoestima, da pessoa achar que não consegue algo porque sua autoestima está muito baixa. E foi o caso dos 10 Meragelim, dos 10 espiões. Agora, como eu disse, a abordagem dessa semana é para Korah, então não vou prolongar mais no assunto dos Meragelim, porque aqui tem uma questão muito importante. Nós temos no Tratado Avot, capítulo 4, Ben Zomar Omer. Ben Zomar diz: Ezehu Hacham, quem é uma pessoa sábia? Quem pode ser considerado uma pessoa sábia? Halamed Mikol Adam, a
pessoa que aprende de toda pessoa. Shneemar, como está escrito, Mikol melamedai hiskalti. Você pode entender esse pasuk, né, de Tehillim 119. Você pode entender esse pasuk assim. Eu aprendi de todos os meus ensinadores, de todos os meus instrutores. Eu aprendi mais que eles. E você pode aprender assim. Eu aprendi de todos aqueles que me ensinaram. Ou seja, de toda pessoa que tem algo a ensinar. Essa aqui não é a questão do assunto de Korah, mas adiante nós vamos chegar nisto. Ezehu Gibor Hakovesh et Yisro, aquilo que nós falamos antes. Quem é realmente forte? A pessoa que vence a sua própria tendência para cometer erros. Depois ele diz, Ezehu Ashir, e aqui nós chegamos onde eu queria chegar. Hasameyah Behilko, aquele que está contente com o que tem. E aqui entra a questão de Korah. É algo difícil nós vermos uma pessoa que realmente possa ser considerada rica. Porque a maioria das pessoas, quanto mais tem, mais quer. Porque a maioria das pessoas vivem lutando pelo poder. Porque a maioria das pessoas vivem olhando o gramado do vizinho e achando que está mais bonito que o seu. Desejando o carro do outro, porque parece que é melhor e mais caro que o seu. E esse não é o caminho para a pessoa se tornar feliz. O caminho para a felicidade é a pessoa saber estar contente, saber agradecer pelo que tem, estar contente com o que tem e ver que nós não vamos estar para sempre nesse mundo. Então o que acontece? Existem pessoas que se iniciam na maçonaria, por exemplo, e ali tem uma parte do processo de iniciação que a pessoa tem que passar um ano. Depende do caso, depende da loja, do rito. Tem que passar uma noite inteira num lugar até subterrâneo. E nesse lugar é para lembrar o dia da morte. E isso aí nós temos no tratado Berachot, que a pessoa tem que se lembrar sempre do dia da morte. Por quê? Aquela questão. Nós não viemos aqui para ficar. Nós precisamos sair daqui mais completos. Então, mais plenos, mais perfeitos. Nós não somos aquele tipo de pessoa que pode pensar, pau que nasce torto, morre torto. Esse tipo de dito não serve para o judaísmo. Nós não aceitamos isso. Nós também não aceitamos que a pessoa não pode se aperfeiçoar, chegar à perfeição plena. Nós aceitamos que toda pessoa tem a obrigação de procurar isso mais e mais. Então, volto a lembrar que um dos livros que mais ajuda nisto é o Mesilat Yesharim, é um livro que eu aconselho. Aqui no Brasil já tem tradução, se chama, me parece, O Caminho dos Justos ou O Sendeiro dos Justos, eu não sei exatamente como se chama, mas é um livro de suma importância que seja estudado a vida toda. A pessoa chega ao final e volta ao princípio novamente. E, no caso, a pessoa que é contente com o que tem, essa pessoa com certeza não era Korah. Eu podia fazer a abordagem que Korah escolheu os Reubenitas, porque os Reubenitas já eram tidos como pessoas que agiam sem pensar muito, aquilo que já herdaram da Berachá de Yaakov Avinu, e que ele não foi procurar os levitas porque sabia que os levitas não iam acompanhá-lo. Eu podia falar também sobre a descendência de Korah. Os descendentes de Korah
Hoje em dia, a maioria dos Leviim são descendentes de Corá. Por quê? Porque Deus abençoou pelo fato de eles não partilharem dos atos de Corá. Eles não foram com Corá, nem os filhos. E aí, eu podia abordar tudo isso e falar sobre a questão da bênção que recaiu sobre a descendência. Né? Shemuel era descendente direto de Corá. E foi um dos maiores profetas do povo de Israel. E essa abordagem toda, ela é importante, mas nós vermos como a pessoa que não é contente com o que tem pode ser deletéria, pode causar o mal até mesmo à nação toda, é grave. Então, a pessoa que está sempre em busca de poder, em busca de pecúnia, a pessoa extremamente materialista, a pessoa que tem envidia, e esse caso aqui, essa pessoa, ela não é feliz, ela acaba levando pessoas à infelicidade. Então, toda a Parashá de Korah nos leva a uma reflexão, a refletir sobre nós mesmos. Será que eu sou como Korah? Será que eu sou contente com o que eu tenho? Ou será que eu estou sempre buscando mais e mais e mais incessantemente e me esquecendo daqueles que estão à minha volta? Ou ainda, pelo julgamento que uma pessoa chega a fazer, né? No primeiro capítulo de Avot, nós temos aqui também uma frase muito interessante, que é o caso que nós vemos das pessoas que vivem olhando para os defeitos dos demais e esquecem dos seus próprios. Então aqui nós temos Yehoshua ben Perahia, Omer, Have dan et kol ha'adam lechaf zechut. Esteja sempre julgando toda pessoa por seus méritos, procurando ver o bem que há nas pessoas. Ver o mal é fácil. Todos nós temos facilidade de ver a maldade das pessoas e todos nós temos dificuldade de ver o bem que há nas pessoas. Se uma pessoa souber observar, uma pessoa pode perceber que até mesmo um assassino tem seus méritos. Mérito de honra aos pais, pode ser que ele tenha muito mais do que uma pessoa comum. Então eu lembro aquela história de um rabino do Talmud que teve um sonho e ele queria saber de Deus com quem ele estaria no mundo vindouro. Quando ele morresse para o mundo espiritual, quem estaria com ele? E ele teve um sonho. Nesse sonho, lhe foi dito que ele estaria com um fulano, vamos dizer que o nome dele era Samuel, né? Shemuel, de uma cidade tal. Falou o nome do lugar, não me lembro agora. E ele ficou tão curioso para saber quem era essa pessoa, que ele decidiu viajar, ir até esse lugar. E lá, ele procurou quem era o rabino Shemuel. Só que ele não encontrou, ninguém sabia. Depois de algum tempo que ele perguntava e procurava, alguém falou para ele que o único Shemuel que havia ali era o açougueiro. E aqui no Tratado Avot também nós temos
uma frase muito impressionante que diz que geralmente pessoas que são os açougueiros, quer dizer, o açougueiro, na verdade, é também shochet, é um abatedor. Geralmente é muito raro encontrar um que seja um sábio de Torá. Então ele falou, não pode ser. Eu vou estar ao lado de uma pessoa como essa no mundo vindouro. E ele foi buscar, ele foi procurar, observar. Sem falar nada, ele viu quem era a pessoa, percebeu que era uma pessoa crassa, que não era uma pessoa estudada, não era uma pessoa que tinha muita sabedoria. Ficou muito assustado, porque ele teria o seu lugar com aquela pessoa. Ficou muito preocupado. Tanta Torá que ele estudou, tanta Torá que ele ensinou, e agora o destino dele seria, após o seu falecimento, estar ao lado daquela pessoa que ele podia considerar um Pacóvio, um Pascácio, no mundo vindouro. Que triste. Então ele procurou observar que tipo de pessoa era aquela e por que ele estaria ao lado dela. Então ele procurou ver como ele fazia, se ele fazia as orações na sinagoga sempre, ou se ele às vezes falhava, ou se... Passou alguns dias observando, até que um dia, sem conseguir dormir bem, ele se levantou bem mais cedo e foi estar na frente da casa do tal açougueiro para saber o que ele fazia logo ao amanhecer. De repente ele viu que ele saiu de casa e atrás de si ele já tinha uma carroça, uma carruagem na frente da casa, e atrás de si ele viu que saiu uma senhora idosa e que ela estava descalça. E ele percebeu que o açougueiro colocava as mãos no chão, com a palma voltada para cima, e aquela senhora idosa vinha dando passos sobre as mãos dele, até chegar à carruagem, onde ele entrou. E o rabino não conseguiu superar a curiosidade, se aproximou e perguntou por que ele estava fazendo aquilo e quem era essa senhora. Ele falou, ela é minha mãe. E por que o senhor está fazendo assim? Colocando as mãos no chão para ela pisar. Ele simplesmente disse, minha mãe não vai pisar nas pedras. O rabino deu um beijo na testa dele e disse, agora eu entendo que você realmente estará comigo no mundo vindouro, porque seu mérito de honrar sua mãe é muito grande. Então, olhar para uma pessoa como um simples açougueiro que não sabe muito Torá é fácil. Olhar para uma pessoa que sabe honrar seus pais é mais difícil. Perceber a grandeza do coração das pessoas. E nesse caso, Korah caiu, e caiu feio. Por quê? Porque o julgamento precipitado sobre Moshe Rabbeinu, como se Moshe Rabbeinu estivesse fazendo uma máfia para ele governar o povo de Israel, junto com seu irmão, sendo que ele é que deveria ser o Kohen, porque ele era o próximo na lista familiar.
Nós temos questão de primogenitura, nós temos questão de linhagem, são para nós hebreus é uma coisa muito importante. E ele achou provavelmente que Moshe Rabbeinu estava fazendo um tipo de uma máfia, reunindo em volta de si a si próprio, a seu irmão, os filhos do seu irmão para serem Kohanim na continuidade, e Korah colocado de lado. Ele não podia aceitar isso. Absolutamente, ele não era feliz com o que tinha, com seu lugar, que é uma questão que eu já falei, já abordei várias vezes. O que é verdadeira humildade? Verdadeira humildade não é a pessoa ficar escondendo o que sabe, ou se achar inferior, ou se colocar como inferior aos demais. Não. A verdadeira humildade é muito mais difícil que isso. É a pessoa conseguir ver seu próprio lugar. A pessoa conseguir se reconhecer quem ela é de verdade. E isso é algo complicado, porque a maioria das pessoas ou se acham superiores ou se acham inferiores. Tem a tal da megalomania e tem a questão da baixa estima, que eu acabei de falar sobre o palhaçado semana passada. E nesse caso aqui, Korah simplesmente não soube julgar de Hafsehut, não soube julgar pelos méritos, nem o próprio irmão de Moshe Rabbeinu e nem Moshe Rabbeinu. E nesse caso nós percebemos a importância tanto de saber ver o bem nos outros, saber ver os méritos dos outros, como esse rabino que procurou saber quem era a pessoa que estaria ao seu lado. E não ficar olhando só aquilo que me parece ser defeito, que às vezes pode ser e às vezes não é. É só uma coisa que eu criei na minha imaginação. Então, abordar esse tema dessa paraxá dessa semana, por esse prisma, é algo muito importante porque nós aprendemos para nós mesmos. Eu aprendo com isso e eu acho que todos vocês que observarem a partir desse momento, por essa forma, também conseguirão aplicar isso em suas vidas, melhorando muito mais a própria personalidade, eliminando os defeitos que nos são inculcados, às vezes já desde o nascimento, ou às vezes pelas passagens da vida, às vezes pela forma de agir de familiares, ou de pessoas próximas, ou por o sofrimento de coisas que a pessoa passa, por exemplo, durante o período escolar, na infância. Olha o cabelo dele, olha lá como ele é, olha a roupa dele. E as pessoas às vezes fazem isso. Hoje em dia usam palavras inglesas no Brasil, usam muito a palavra bullying. E todas essas coisas às vezes causam um prejuízo na personalidade da pessoa que cresce com aquelas máculas, aquelas marcas deixadas pela vida. E tudo isso nós temos que nos limpar. E para isso, primeiro, precisamos nos autoconhecer. O autoconhecimento ajuda muito. E saber decidir o que deixar para trás, o que deixar de fazer e como melhorar sempre. Então, essa reflexão é que eu quero deixar para vocês, para esse Shabbat. E é um vídeo curto, como quase sempre, mas eu acho que a reflexão é muito importante. Korah fez exatamente aquilo que muita gente faz, muita gente mesmo. E cada vez pior em cada geração, principalmente nessa geração que, de acordo com o Tratado de Sanedrin, seria a geração mais materialista. A geração que precede a vinda do Mashiach é aquela geração mais materialista. Tanto que um Amorá diz que ele queria estar lá na época da vinda do Mashiach. Um Amorá diz que não queria nem estar lá. Não quero viver na época em que o Mashiach chegaria. O outro diz, eu gostaria de estar lá.
para me assentar sobre a corcova do Hamor, do asno. E o outro diz, eu gostaria de estar lá para me assentar só na sombra da corcova do... Quanto mais distante, melhor. E a questão aqui é que Hamor, a palavra asno em hebraico, deriva da palavra Homer. E Homer é matéria. Homriut, materialismo. E isso, que o Mashiach virá sobre um asno, só quer dizer que ele virá numa geração em que as pessoas estariam cada vez mais ligadas ao materialismo, ao hedonismo, é o que nós mais temos hoje em dia, e outras coisas que derivam disto. Então, nós percebemos o quanto é importante. Se vocês quiserem ver sobre isso, está entre as páginas 95 e 98. Todos esses acontecimentos que precederam a vinda do Mashiach. Quem quiser ler lá, que se sinta bem, porque é um aprendizado muito grande, mas tem que prestar muita atenção, porque é muita metaforia. É um pouquinho difícil, às vezes, entender tudo. Desejo a todos Shabbat Shalom e que nós possamos aprender do caso de Korah e que não sejamos dessa forma e possamos nos aproximar do que foram nossos antepassados, mais espiritualistas, mais ligados à divindade, e aprender mais e mais Torá e colocar em cumprimento nossas vidas, afastando todos os nossos defeitos, todas as nossas más tendências, nos vencendo a nós mesmos sempre. Shabbat Shalom, Umevorach.